Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos um pouco das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero comentar com os irmãos um versículo que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 6. É um versículo bem conhecido. E depois nós vamos pular para segunda Reis, capítulo 4, versículo 18 em diante. Então vamos fazer menção de Mateus capítulo 6, versículo 6, que nos diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensarás. Bom, eu quero me deter no detalhe desse versículo que nos diz assim: orarás a teu pai em secreto, e a teu pai que te vê em secreto te recompensará. E agora nós vamos pular para 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 em diante. É um texto o qual nos fala do profeta Eliseu e da sunamita, que perde seu filho. Eu vou ter que fazer um texto meio longo, mas eu vou ter que fazer a menção de todo esse texto para que a gente entenda melhor o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Começando, 2 Reis capítulo 4, versículo 18 em diante, que nos diz assim: Já crescido, um dia o menino saiu para ir ter com o pai que estava com os segadores. E ele disse ao pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então seu pai disse a um moço: Leva-o até a sua mãe. E o tomou e levou a sua mãe, cujos seus joelhos permaneceu sentados até o meio-dia, vindo então a falecer. Então subiu-se, deitou sobre a cama de Deus e fechou a porta e saiu. Então chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos seus moços e uma jumenta, para que vá correndo ao homem de Deus e volte. E disse: Por que ires ao encontro dele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: Tudo correrá bem. Então mandou albadar as jumentas e disse ao seu moço: Guia e anda, não te detenhas no caminho, senão se eu disser. Partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus, no Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: Eis a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e disse: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela respondeu: Vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para empurrá-la e disse. Porém o homem de Deus disse: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor encobriu, mas não disse nada. Bom, irmãos, aqui a revelação que o Senhor me deu nesta manhã em capítulo 6 de Mateus, numa parte bem diante do versículo, diz para nós entrarmos em secreto com Deus e falar em secreto com Deus, que Ele nos recompensará. E esse texto que eu li, de 2 Reis capítulo 4, versículo 18 em diante, a gente temos ali a história da sunamita que acaba de perder o seu filho. Mas eu quero enfatizar que essa mulher, ela não saiu se lamentando, ela não saiu espalhando a notícia que seu filho estava morto. Simplesmente ela tomou uma atitude. Ela entrou no quarto que ela tinha feito para o homem de Deus. Isso aí é uma questão que eu não vou entrar em detalhe hoje. Mas
ela entrou em secreto no quarto, saiu e foi à procura do homem de Deus. Para nós entendermos bem essa palavra, nós temos que entender uma coisa. Hoje, graças a Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Mas naquele tempo, para você obter a presença de Deus, quem tinha a presença de Deus era só os profetas. Então, você pode ver que no Antigo Testamento, a Bíblia nos fala, e apossou-se o Espírito de Deus de Davi, e apossou-se o Espírito de Deus de Saul, e apossou-se o Espírito de Deus em Eliseu. Note que nós vamos encontrar que no Velho Testamento, até agora eu não encontrei, se alguém encontrar pode colocar nos comentários aí, que no Antigo Testamento não era chamado de Espírito Santo, mas sim o Espírito de Deus. Então a presença de Deus, se você quisesse falar com Deus, encontrar a presença de Deus, você tinha que ir ao profeta. Quando você quisesse oferecer alguma coisa a Deus, você teria que ir ao sacerdote. Qual é a diferença de sacerdote e profeta? Sacerdote é aquele que levava a tua oferenda ao templo, que levava a Deus. E o profeta era o contrário. O profeta, ele recebe a resposta de Deus, recebe o Espírito de Deus e nos dá a resposta de Deus para nós. Então a gente não podemos confundir profeta com sacerdote. Então a palavra que nós acabamos de ler diz que a mulher entrou no quarto em secreto, saiu e foi ao encontro do profeta. Então isso significa que ela saiu do quarto e foi ao encontro de Deus. E nessa passagem há uma coisa muito interessante que é uma revelação que Deus me deu, que o Senhor Jesus pode ter tomado uma inspiração dessa mulher, porque na passagem anterior ele disse que essa mulher notou-se que Eliseu era um homem de Deus e a primeira vez alimentou ele com pão. E ela notou que ele era um homem de Deus e ela fez um quarto para ele. O que isso quer dizer? Essa mulher, ela não se contentou com só a visita de Deus na casa dela. Note que o profeta era a visita de Deus na sua casa. Então ela falou ao seu marido, vamos construir um quartinho aqui, vamos colocar uma cama, uma cadeira, um candeeiro, e que ele quando ele venha repousar na sua casa. O que essa mulher ela já vinha profetizando a presença do Espírito Santo no Novo Testamento, que a presença de Deus ia viver na nossa casa, a igreja, a nossa casa que é a nós mesmos. A casa de Deus que somos nós mesmos, que somos templos do Espírito Santo. Mas não vamos nos deter nisso. Eu quero entrar no detalhe de que essa mulher saiu em retirada, bateu em retirada, creio eu que desesperada, mas conteu-se a sua língua, conteu-se em falar. Note que nessa passagem ela não fala nem para o seu marido que o seu filho morreu. O seu marido espanta, por que você vai no homem de Deus se não é sábado nem lua nova? Ela simplesmente, não, tá tudo bem, vai tudo ocorrer bem. Ela fala bem exatamente isso para o seu marido, vai tudo ocorrer bem. E diz que essa mulher sai em direção ao homem de Deus, e o homem de Deus, que é Eliseu, avista ela de longe e fala para o seu servo, o Geazi, lá vem a sunamita, corre ao encontro dela e
e veja o que está acontecendo. E ao chegar Geazi ao seu encontro, creio eu que alguns quilômetros de distância, alguns metros de distância, ela fala para Geazi: não, tá tudo bem, tudo bem. Mas quando ela chega aos pés de Eliseu, que é o homem de Deus, que simboliza a presença de Deus, ela se declara, ela se fala: meu filho faleceu, Senhor. O que eu quero enfatizar isso? Às vezes nós nos lamentamos, contamos nossos problemas, muitas das vezes até pessoas da nossa própria casa, como essa mulher fez o diferente, que ela poderia contar primeiramente para o seu marido: ó, perdemos nossos filhos. Mas ela não. Primeiramente, ela teve fé. Segundo, ela conteve a língua. É um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. E em terceiro lugar, ela quebrou a religiosidade que venha seu marido: ó, por que você vai procurar um homem de Deus se não é lua nova nem no sábado? Isso nos mostra que nós podemos chegar ao Senhor a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer hora, não é só no domingo. Como eu costumo dizer, ser crente é muito mais do que no domingo da paz do Senhor. Nós podemos chegar à presença de Deus muitas vezes, em qualquer momento, em qualquer hora. Então nós não devemos ficar contando, nem lamentamos nossos problemas e muito mais as nossas vitórias e nossos sonhos, irmãos. Tem coisas que nós temos que fechar a porta, entrar em secreto, como diz Mateus 6,6, e falarmos somente ao Senhor. Somente ao Senhor que nos ouve em secreto, que diz bem assim: o Pai que está em secreto e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então cuidado com o que você sai falando, ou lamentando, ou contando os seus sonhos para qualquer um. A palavra nos diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, irmão, cuidado, não saia falando as tuas derrotas, as tuas mágoas, nem muito menos os teus sonhos e as tuas vitórias. Esteja para falar muitas das vezes aos pés do Senhor, ou a tua autoridade, ao pastor. Ontem no culto, o meu pastor, ele falou uma coisa, que muitas das vezes as pessoas eram proibidas de chegar a falar com ele, que primeiramente eu tinha que falar com o ajudador, depois o ajudador comunicar ao supervisor e o supervisor falar ao pastor. Não, irmãos, isso aí é baboseira. Se você precisa de ajuda, não digo que você vai revelar tudo ao teu pastor, mas revela ao bom pastor, que é o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós temos que contar os nossos problemas somente para Jesus. Somente para Jesus. Então, espero que tenha ajudado vocês, que todos venham ter uma semana abençoada. Graças e paz a todos, que Jesus cubra a cada um com seu sangue, que tudo que vocês tocarem venha a ser abençoado por Deus. Se inscreva no meu canal, um canal que eu tenho como lema João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Não espero aqui ganhar fama. O meu foco é só pregar o Evangelho de Cristo. Tenha todos um bom dia.